Vamos abrir as nossas Bíblias em Atos, capítulo 1. Semana passada nós vimos, não tivemos uma pregação, né? Tivemos leituras dos últimos momentos do Senhor Jesus Cristo, até sua morte e ressurreição. E hoje, né, eu quis dar uma espécie de continuidade ao que nós vimos na semana passada e ler os últimos momentos do Senhor Jesus Cristo aqui na terra, né, de maneira física, de maneira presente. O que ele ensina para os seus discípulos, que ele diz, né? Na verdade, esse texto ele não contempla tudo, porque nós poderíamos abrir lá na grande comissão, que está tanto em Marcos como em Mateus, mas esse aqui é o momento em que Jesus sobe aos céus. Vamos ver, hoje nós vamos ver aqui do capítulo 1, do versículo 6 até o versículo 11. Vamos ver do versículo 1, para a gente pegar aqui todo o contexto. Atos 1 a 11. Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo. Isso aqui é Lucas, ele está fazendo referência ao Evangelho de Lucas, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que, depois de haver dado mandamento por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. A ele também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhe durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E comendo com eles, determinou-lhe que não se ausentasse de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouvistes. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Versículo 6. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será esse o tempo em que restaurares o reino a Israel? Respondeu-lhe: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. Ditas estas palavras, foi ele elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles, e lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus, que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como o vistes subir. Vamos ler mais um pouquinho? Versículo 12. Então voltaram para Jerusalém, do monte chamado Olival, que dista daquela cidade tanto como a jornada de um sábado. Quando ali entraram, subiram para o cenáculo, onde se reuniam Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão o Zelote e Judas, filho de Tiago. Todos estes perseveravam unânimes em oração com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos deles. Vamos parar aqui. Nós temos então a descrição
do momento em que Jesus subiu aos céus, a ascensão de Jesus, né? E a sua palavra final para os seus discípulos, os apóstolos e discípulos, seus seguidores, né? É interessante aqui observar alguns detalhes dessa informação, né? Eles estavam no monte chamado Olival, também chamado de Monte das Oliveiras. Ela ficava, e diz que a distância ficava a distância de um sábado. Quando a gente lê assim, sem conhecer um pouco digamos assim, da cultura judaica, né, das suas leis, né, que eram estabelecidas não pela palavra, mas que foram estabelecidas por alguns rabinos, por alguns líderes religiosos, a gente pensa que o monte ele ficava a uma distância de um dia de caminhada, né? Mas não é. A distância de um sábado significava aproximadamente 900 metros, que era o máximo que alguém poderia caminhar, segundo a lei deles, no sábado, né? Eles não poderiam fazer muitas coisas no sábado, né? Jesus teve vários embates com eles por conta disso, né? Por conta daquilo que eles entendiam. Os judeus, eles em cima das leis, eles criaram outras leis, né? E essas leis eram bem mais, digamos, rigorosas até do que a própria lei que o Senhor tinha dado. Dentre elas era essa distância, né? Essa caminhada que os judeus poderiam fazer no sábado, cerca de 900 metros, então era muito próximo, né? Era como do alto aqui até o centro da cidade praticamente, né? Era a distância que ficava o monte de Jerusalém, da cidade de Jerusalém para o Monte das Oliveiras. Mas é interessante também que daí de onde Jesus subiu aos céus, também será onde ele vai descer. Nós estamos esperando a volta do Senhor Jesus Cristo e talvez imaginemos muitas coisas na mente quando diz respeito a essa volta. Mas sabiam a título de curiosidade, Jesus ele vai voltar no Monte das Oliveiras. Ele não vai vir aqui, descer, ele não vai chegar aqui em São João, aqui no alto do João Cândido, né? Ele vai descer lá no Monte das Oliveiras. Zacarias, vamos abrir lá em Zacarias, capítulo 14. A pregação não é sobre isso, então não vou pegar todo o contexto, porque senão a gente vai se estender muito. Mas já havia a profecia acerca da volta do Senhor Jesus Cristo, né? Naquele momento em que Zacarias escreve, eles não tinham uma visão completa de como aquilo iria acontecer, né? Mas hoje nós entendemos que Zacarias capítulo 14, versículo 4 se refere já à volta do Senhor Jesus. Zacarias é o penúltimo livro antes de Mateus, tá certo? Vamos ler. Naquele dia estarão os seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está de frente de Jerusalém para o oriente. O Monte das Oliveiras será fendido pelo meio, para o oriente e para o ocidente, e haverá um vale muito grande. Metade do monte se apartará para o norte e a outra metade para o sul, né? Jesus ele vai voltar numa cena gloriosa, né? Quando a gente vai para Apocalipse, a gente tem a descrição que ele vem com poder e grande glória, e quando ele colocar os pés sobre o Monte das Oliveiras, o monte vai se partir no meio.
a ponto de ficar um vale no meio desse monte. Então é uma cena, com certeza, muito mais forte, impactante do que essas cenas de filmes de ação, né? Desses super-heróis, né? Será a volta do Senhor Jesus Cristo. Esses detalhes é importante sabermos para que a nossa fé seja reforçada acerca da volta do Senhor Jesus. A palavra de Deus descreve detalhes sobre a volta do Senhor, né? E é importante sabermos, mas é importante também entendermos que a nossa missão não é se deter em estudos profundos acerca do futuro, mas o mais importante é viver o presente, né? Saber o que precisamos fazer agora. Entender o futuro é bom, é importante para que vivamos de maneira consciente hoje, né? Então, esse texto de Atos, voltemos lá para Atos capítulo 1, esse texto de Atos, ele nos ensina que enquanto aguardamos a volta de Cristo, somos chamados a viver como suas testemunhas, revestidos do poder do Espírito Santo, focados na missão e não em especulações. Por que eu falo isso? Porque focado na missão e não em especulações? Porque era assim que os discípulos estavam. Naquele momento, eles estavam fazendo especulações. Naquele último momento com o Senhor Jesus Cristo, eles estavam cheios de expectativas acerca do reino. Ele chega, é agora a hora de reinar, é agora a hora de triunfar. E assim como os discípulos, muitas vezes nós podemos estar vivendo cheio de especulações em relação ao futuro também. Nós somos uma geração ansiosa pelo que está por vir. Essa é uma realidade. As pessoas são ansiosas, tanto das coisas grandes como até das pequenas coisas. Você não pode dizer para alguém, olha, eu tenho um assunto para conversar com você. Isso já é motivo de muita ansiedade, muita especulação na mente. Não, mas diga logo, não fale isso não, que eu fico nervoso, fico querendo saber o futuro. A gente quer saber o futuro a qualquer custo. A gente quer saber as coisas, o que está por vir, o que vai acontecer. E isso, de acordo até com a palavra de Deus, é nocivo para as nossas vidas. Isso nos faz mal. A palavra de Deus está repleta de ensinos, de orientação, de correção, para que não andemos ansiosos e especulando as coisas referentes ao futuro, mas que estejamos vivendo o agora, com a certeza de que o futuro está nas mãos do Senhor, que não importa saber o futuro, sendo que nós não temos a capacidade de controlá-lo, de alterá-lo, mas que pertence ao Senhor. O Senhor Jesus, em Mateus capítulo 6, capítulo 6, ele diz, olha, a sua ansiedade não é capaz de mudar nada, nem de aumentar um passo a sua vida. Não adianta. Os discípulos estavam ansiosos o reino do Senhor, o reino anunciado, o reino que o próprio Senhor Jesus Cristo tanto ensinou para eles. Eles estavam querendo saber, e quando eles veem Jesus entrando em Jerusalém, montado no jumento, eles pensam, é agora, Jesus vai reinar, mas naquela entrada ali, ele finda numa cruz, numa sepultura, mas depois, ele ressuscita, ele vence a morte, e com isso, renova-se toda a expectativa que os discípulos tinham acerca daquilo que Jesus tinha falado, daquilo que os profetas tinham falado, que eles conheciam a palavra de Deus. Então, eles talvez tivessem por certo, é agora, e foram só tirar a prova com Jesus. Senhor, é agora o tempo de restaurar
o teu reino, de restaurar o poder em Israel. Israel estava sob o domínio de Roma. Israel esteve sob o domínio de muitos outros reinos, desde da Babilônia. Os babilônios, os medo-persas, os gregos, agora os romanos era quem estavam sobre eles. E eles estavam sedentos, não só pela independência, mas pela a soberania nacional. Vivemos em tempos de grande expectativa. Muitos perguntam: quando Jesus vai voltar? Ou será esse o tempo do fim? De fato, sinais se multiplicam e a ansiedade cresce. Contudo, Jesus não nos chamou para vivermos presos à curiosidade dos tempos, mas para uma missão clara. O tema da nossa mensagem hoje é: testemunhas do Senhor até que Ele venha. Nós fomos chamados não para vivermos na especulação do futuro, né? Talvez você pense: então nós estamos contradizendo quando estamos estudando escatologia na escola bíblica? Não, estudar é importante, mas viver nessa especulação não. Entender o futuro para viver o presente, para sabermos viver o presente, conforme a vontade do Senhor. Nós somos chamados a uma missão clara: sermos testemunhas do Senhor até que Ele volte. Em um mundo distraído, precisamos lembrar que nossa prioridade é sermos fiéis na missão, cheios do Espírito Santo. Vamos ver o texto aqui por partes. Versículos 6 e 7. O controle do tempo está nas mãos do Senhor. Deus tem o controle dos tempos e das épocas. É o que o Senhor Jesus Cristo diz para os seus discípulos. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo que restaurares o reino a Israel? Respondeu-lhes: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Não compete. Quando é que Jesus vai voltar? Só o Pai sabe. E aí é interessante que a gente, às vezes, conversando, né, com crentes, né, irmãos de outras denominações, eles dizem: olha, não, eu acho que está bem pertinho aí, porque tem um chip aí, tem não sei o que, tem a marca da besta, e as pessoas já querendo decifrar, né? Na verdade, nós vimos na escola bíblica, muitas das seitas, elas nascem justamente disso, nessa tentativa de querer se colocar até no lugar de Deus, porque é Deus quem sabe o dia da volta do Senhor, né? Seitas marcando o dia da volta do Senhor, quantas já marcaram, né? Eu cresci aqui na minha infância, na juventude, tinha um homem que dizia que quando fosse o ano 2000, Jesus ia voltar, né? O mundo ia se acabar, e assim por diante, né? Então são muitas especulações, né? Ligada à morte do Papa, né? A gente teve agora essa semana a morte do Papa, né? Mas quando eu era criança, tinha o Papa João Paulo II, dizia que era o último Papa. Eu escutava isso, é o último Papa, e já teve dois depois dele, né? Então, assim, são ligações que não têm respaldo bíblico e não tem a menor necessidade para as nossas vidas tentar descobrir quando o Senhor vai voltar. A necessidade que nós temos é de viver como se Ele fosse voltar hoje. Essa é a nossa necessidade.
ele pode demorar 10, 20, 30 anos mais, mas nós temos que viver como se ele fosse voltar hoje. Como agiríamos se soubesse que o Senhor Jesus Cristo vai voltar na próxima semana, no próximo final de semana? Como você viveria essa semana? Eu tenho certeza que todos nós iríamos nos empenhar ao máximo, abandonar tudo para procurar viver a vontade de Deus, para pregar o Evangelho, para ser testemunha do Senhor, falar para os nossos familiares, para os amigos. Iríamos priorizar a obra do Senhor, porque no próximo final de semana Jesus vem. Ele pode vir no próximo final de semana, e nós não vivemos assim. Ele pode vir hoje ainda, e nós não estamos encarando isso. Talvez seja muito abstrato para a nossa mente a incerteza do dia, mas nós deveríamos nos concentrar mais no agora do que ficar imaginando o futuro. Os discípulos ainda esperavam a restauração política de Israel, né? Eles perguntaram, né, agora, Senhor? Jesus, com firmeza e também de maneira branda, eu imagino, ele responde: não vos compete conhecer tempos ou épocas, está reservado ao Pai, né? Ao Pai. O controle da história está nas mãos de Deus. O controle do futuro está nas mãos de Deus. Nós não podemos mudar o futuro. Russell Shedd, ele comenta que o desejo humano de desvendar o futuro frequentemente desvia o foco da obediência do presente. O desejo humano de desvendar o futuro frequentemente desvia o foco da obediência presente. Quantas vezes energias são gastas tentando decifrar profecias, calculando as datas, especulando sobre sinais? Jesus nos chama a descansar na soberania de Deus e focar no que Ele nos mandou fazer. A esperança da volta de Cristo é purificadora, mas a obsessão pelos sinais pode ser paralisante. Foi o que disse Scofield. Mateus 24, 36, Jesus reforça a afirmação que o futuro só cabe ao Senhor. Mateus 24, 36. Mateus 24, 36. Jesus nos dá uma informação aqui interessante, até difícil um pouco de compreendermos, porque sabemos que Jesus é Deus, mas ele diz aqui que a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Só o Pai, acerca da volta do Senhor Jesus. E em relação ao nosso futuro, a ansiedade pelo nosso futuro, o que vai acontecer com a nossa vida? Salmos 31, 15 diz que os nossos dias estão nas mãos do Senhor. O salmista disse: os meus dias estão nas tuas mãos. Os nossos dias estão nas mãos do Senhor. Então, a primeira coisa que nós observamos aqui nesse texto de hoje é que o controle dos tempos e das épocas está nas mãos do Senhor. E versículo 8 nos ensina que a missão é ser testemunha no poder do Espírito Santo. Esse é um versículo muito importante
para a doutrina cristã, para a fé cristã, e que por vezes, apesar de ser um versículo fácil de fazer a sua interpretação, mas muitas vezes é tirado do contexto e mal vivido, mal interpretado. Diz assim: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Os teólogos acreditam que esse versículo é uma espécie de introdução e resumo do livro de Atos. O livro de Atos, ele vai narrar a expansão do Evangelho em Jerusalém, Judéia, Samaria e até fora dos limites de Israel, até o mundo antigo, digamos assim. O Evangelho chega a Roma. E o livro de Atos termina com o Evangelho chegando a Roma através do apóstolo Paulo. Mas precisamos observar o revestimento de poder do Espírito Santo prometido pelo Senhor Jesus Cristo. As pessoas hoje pensam que o revestimento de poder do Espírito Santo é para fazer sinais, para fazer coisas extraordinárias, que chamam a atenção das pessoas, é performance evangélica, digamos assim, gospel até. Mas o texto é muito claro ao dizer que o revestimento do Espírito Santo tem um objetivo muito claro, direto, específico. É para sermos testemunhas do Senhor. Nós somos habitados pelo Espírito Santo, Ele é o nosso Consolador e Ele é quem nos dá poder. Mas não é poder para a gente ficar pulando, não é poder para a gente sair aqui realizando milagres. É poder para sermos as suas testemunhas, para anunciar o Evangelho do Senhor. Foi isso que o Senhor Jesus Cristo disse para os seus discípulos. Ele muda de assunto. Os discípulos estão perguntando acerca de quando é que vai ser o reino, que ele vai reinar em Israel. E Jesus disse: olha, isso aí pertence ao Senhor. Vamos aqui para o que importa. Vocês vão receber poder, porque vai descer sobre vós o Espírito Santo. E aí vocês vão ser minhas testemunhas, vocês vão estar capacitados para serem minhas testemunhas, aqui em Jerusalém, na Judéia, em Samaria e até os confins da terra. Ou seja, de uma maneira progressiva, o Evangelho ia se espalhar através daquele grupo, inicialmente daquele grupo que estava reunido ali, e ia se espalhar por todo o mundo. A cidade de Jerusalém, a região da Judéia, que era o reino do sul, Samaria, que representava o reino do norte, e de maneira completa agora, Judéia e Samaria significa todo Israel, e os confins da terra, quando, através principalmente de Paulo, o Evangelho rompe todas as barreiras geográficas, através das suas viagens missionárias. A mesma coisa, irmãos, é para nós. A mesma comissão continua. Nós somos comissionados, nós recebemos a mesma missão. Nós já temos o Espírito Santo de Deus. Amém? Amém? Nós temos o Espírito Santo de Deus. Nós entendemos, temos a certeza que no momento que cremos em Jesus como nosso Senhor e Salvador, passa a habitar imediatamente em nós o Espírito Santo de Deus. E é Ele quem dá o revestimento de poder. Para quê? Para sermos suas testemunhas. Agora, precisamos nos perguntar se
nós estamos fazendo uso do poder do Espírito Santo de Deus para aquilo pelo qual ele foi colocado nas nossas vidas. Eu não quero aqui diminuir a ação do Espírito Santo de maneira nenhuma, nem restringir, mas segundo o texto aqui de Atos, o revestimento de poder do Espírito Santo é para que testemunhemos. Nós somos chamados como igreja hoje a testemunharmos do Evangelho. Nós temos sido uma igreja voltada para dentro, mas não é isso que o Senhor quer da igreja dele. Não é que sejamos uma igreja que olha apenas para dentro, que está focado apenas em si, cada um buscando os seus próprios interesses ou planejando a sua própria carreira de vida, esquecendo completamente da missão que recebemos do Senhor Jesus Cristo e que já somos capazes de fazer isso, porque temos o Espírito Santo de Deus. Nós não podemos continuar olhando só para cá, só para a edificação, tentando se edificar, tentando se segurar, tentando se apoiar, porque é assim que temos vivido. E o tempo vai passando, quando cuida, não aguenta mais e pula fora. Nós temos sim que cuidar uns dos outros, orar uns pelos outros, perdoar, amar, suportar uns aos outros, ao mesmo tempo que testemunhamos para os de fora. Eles precisam saber que há um Deus Salvador, que o Deus que eles conhecem não é o Deus das Escrituras. O Deus que o nosso país conhece não é o mesmo Deus nosso, irmão. O problema é que eles pensam que é o mesmo Deus, não é. É um Deus de um cristianismo não bíblico. Não é o cristianismo bíblico, puro. E eles precisam saber. E eles só vão saber se nós, com o poder do Espírito Santo, testemunharmos. Eles só vão saber assim. Sem testemunharmos do Senhor, eles não vão saber. Claro, Deus pode agir de maneira miraculosa, excepcional em casos, pode. Ele fez isso com Paulo, ele pode fazer isso com outras pessoas, mas digamos que em via de regra estabelecida pelo Senhor, né, de maneira mais comum, digamos assim, que o Senhor escolheu, é através de nós. Né? E a gente pode pensar, não, mas eu sou pequeno demais, eu não sei falar, eu não sei fazer isso. O Espírito Santo de Deus nos capacita para toda boa obra, se tão somente nos dispormos, se tão somente respondermos, Senhor, eis-me aqui, envia-me. Ele faz o restante, Ele nos capacita. Nós temos a oportunidade de aprender, de estudar, para cada vez mais sermos úteis nas mãos do Senhor. Mas hoje, com o testemunho da sua vida, que talvez você acha que possa ser simples, mas simplesmente testemunhar do que Deus fez e é na sua vida, já é uma grande mensagem do Evangelho do Senhor. MacArthur observa que o Espírito não é dado para espetáculo, mas para capacitação na missão, reforçando que a verdadeira evidência da ação do Espírito é uma vida dedicada à proclamação e ao serviço. A evidência
da ação do Espírito Santo nas nossas vidas é uma vida dedicada à proclamação e ao serviço do Senhor. A igreja precisa depender do poder do Espírito Santo para cumprir sua missão: evangelizar, discipular, amar os perdidos. Isso é impossível sem a capacitação divina. Não basta esforço humano, é o Espírito quem transforma os corações. Você tem vivido cheio do Espírito para testemunhar de Cristo? É a pergunta. Não precisa abrir, mas em João 15, 26 e 27, em resumo do versículo, diz assim: quando vier o Consolador, ele testificará de mim, Jesus falando, e vós também testificareis. Para a gente encerrar, vamos para os 3 últimos versículos, versículo 9 a 11. Ditas essas palavras, foi Jesus elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando ele com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles, e lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus, que dentre vós foi assunto aos céus, virá do modo como vistes subir. Nós já falamos um pouquinho lá na introdução sobre a volta do Senhor Jesus. Ele vai voltar. Após prometer enviar o Espírito, Jesus é elevado às alturas, né? A ascensão do Senhor Jesus Cristo marca a sua exaltação e também marca a promessa da sua volta. Assim como cantamos, Jesus virá outra vez aqui. E isso é testemunhado, ou melhor, é registrado na sua palavra. E o que me faz ter a certeza que isso é uma verdade, apesar de sermos constantemente, talvez bombardeados a vivermos como se isso nunca fosse acontecer, né? O tempo vai passando, os próprios discípulos esperavam que aconteceria nos seus dias. O próprio Paulo, nas suas cartas, dá a ideia de que Jesus voltaria ali nos seus dias, e 2000 anos se passam e Jesus não volta, e a gente é tentado, talvez seja essa palavra, tentado a não acreditar na volta do Senhor Jesus Cristo, apesar de acreditarmos em tudo mais, apesar de acreditarmos na salvação do Senhor Jesus Cristo, de termos a certeza de que ao morrermos estaremos no céu com Ele, mas talvez tenhamos muita dificuldade de acreditar que Jesus vai voltar nos nossos dias. Gosto quando o Edmir diz, né? Tomara que Jesus volte logo para a gente ir no arrebatamento, né? Ele fala com esperança, né? Já em alguns momentos ele diz: se Jesus voltasse logo. E a gente precisa ter esse sentimento. Maranata, né? Ora vem, Senhor Jesus. A palavra de Deus diz que felizes são aqueles que anseiam pela volta do Senhor Jesus. Nós devemos ansiar, porque esse mundo é mau, esse mundo é caído, e irmãos, ao conhecermos cada vez mais a palavra de Deus, esse mundo, até a volta do Senhor Jesus Cristo, ele não vai melhorar. As coisas não vão melhorar, eles vão piorar. Está piorando em todo o mundo. Em alguns lugares já está muito pior do que aqui, mas o ciclo vai fechar. E só teremos alívio do sofrimento desse mundo na volta do Senhor Jesus Cristo. Só teremos refrigério verdadeiramente quando o Senhor Jesus voltar.
Marcos Granconato diz que a ascensão de Cristo é a garantia de sua glorificação e de sua volta triunfal. Não temos apenas a missão de trabalhar aqui, mas também a esperança da volta gloriosa do Rei Jesus. Devemos estar com os olhos nos céus e os pés na missão. Precisamos viver cada dia como se Cristo fosse voltar hoje. Sua volta é certa, gloriosa e pessoal. Ele virá em pessoa. Amém? Amém, irmãos? Reforcemos a nossa fé na volta do Senhor Jesus Cristo. Exercitemos a nossa fé na esperança vindoura. Essa esperança sim vale a pena. Agora a esperança que o mundo dá, que a política oferece, que esses governos oferecem, elas são vazias, são nulas. Eles não têm poder, mas a nossa viva esperança deve estar no Senhor Jesus Cristo e na sua volta gloriosa. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16, Paulo falando acerca da volta do Senhor Jesus. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16 e 17. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Amém? Aleluia! A volta gloriosa, um encontro glorioso com o Senhor, né? Seremos arrebatados para estarmos juntos com o Senhor. Abramos também lá em Apocalipse, capítulo 22, 22:7, irmãos. Eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Amém? O Senhor vai voltar, Ele afirma isso, o Senhor Jesus afirmou, sua palavra testifica acerca disso. Nós devemos, então, alimentados pela esperança da volta do Senhor Jesus Cristo, vivermos o presente focados na missão. Não focar no futuro quando não sabemos quando isso vai acontecer. Paulo, ele escreve lá para os irmãos em Tessalônica, porque tinha gente que estava parando de trabalhar, de buscar o seu sustento, porque Jesus ia voltar, então agora não preciso fazer mais nada, né? E aí ele diz, olha, se você não quer trabalhar, então não coma, né? Não, a gente tem que estar atento aos nossos dias, vivendo, se sustentando, mas como cristãos focados na missão que o Senhor Jesus Cristo nos deu, tendo como combustível para enfrentar todas as dificuldades dessa missão, a esperança da volta do Senhor Jesus Cristo. Então, para concluirmos, enquanto muitos se agitam com medos e especulações, a igreja precisa caminhar confiante. Não precisamos saber tudo sobre o futuro, precisamos ser fiéis no presente. Jesus revelou o poder do Espírito, a missão clara de testemunhar e a certeza da sua volta. Como igreja, sejamos cheios do Espírito, ativos na missão e esperançosos na promessa da volta do Senhor Jesus Cristo. A igreja saudável é aquela que vive entre o Pentecostes e a segunda vinda, com os olhos na missão e o coração no céu. Quem disse isso foi Russell Shedd, famoso teólogo que tem
até uma Bíblia anotada. A gente teve até o privilégio de conhecê-lo no encontro de pastores e líderes em Fortaleza. Um homem piedoso, servo do Senhor, e que ensinava princípios como esse. A igreja saudável é aquela que vive entre o Pentecostes e a segunda vinda, com os olhos na missão e o coração no céu. Que sejamos assim, testemunhas do Senhor até que Ele volte, né? Sermos as suas testemunhas.